Olá, meu nome é Júlia Galvani, este é o quadro Pioneiros de Luz e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o pastor Gustavo Schumann. Muito obrigada, pastor, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo à nossa entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade e espero que Deus seja louvado com essa entrevista. Amém. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida e o ministério do pastor Gustavo. E eu gostaria de iniciar perguntando ao senhor um pouquinho ali sobre a sua família de origem, a sua infância. Então, o seu nome completo é Gustavo Schumann mesmo? Meu nome completo é Gustavo Roberto Schumann. Certo. Eu nasci no dia 9 de outubro de 1952, aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Meia, muito conhecido esse bairro, numa maternidade chamada Carmela Dutra. Okay? Meu pai chamava-se Frederico Schumann, ele era alemão, ele chegou no Brasil em 1916, da Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, e ele conheceu minha mãe por volta dos anos 1940, e minha mãe era gaúcha, Maria de Lourdes Schumann, depois chamava Frederico Schumann, e eu sou o quarto filho dessa união. Eu tenho uma irmã mais velha chamada Guida Rina Schumann, o irmão mais velho, Frederico Schumann, Germano Schumann, que infelizmente faleceu, sou eu, Gustavo Roberto Schumann, depois de mim veio o Getúlio Schumann, faleceu também pequenininho, e o Guilherme Schumann, que faleceu 2 anos atrás. Muito bem, pastor. Onde que o senhor passou a sua infância? Conte-nos um pouquinho, teve alguma experiência? O senhor nasceu numa família adventista? Não. Meu pai era luterano, mas ele não era um seguidor fiel do luteranismo. Ele ia quando queria. Minha mãe era católica e eu nasci como católico. Fui coroinha muitos anos de uma igreja famosa aqui no Meia, chamada Igreja Coração de Maria, e é uma igreja com mais de 300 anos. E ali eu procurei angariar os ensinos da Igreja Católica, fui batizado como bebê na Igreja Católica, fui crismado também com 11 anos de idade na Igreja Católica, e depois eu fiz, durante 2 anos e meio, quase 3 anos, eu fiz seminário católico. Eu, na minha experiência como católico, eu era coroinha da igreja e tive no coração vontade de ser padre da Igreja Católica. E estudei no Colégio Seminário São José, em Niterói, e no Seminário São José do Rio de Janeiro. Isso o senhor já era um pouco mais velho? Já tinha uns 14 anos de idade, por aí. Entende? Aí eu deixei, porque eu senti que a minha vocação já estava meio abalada. Interessante que todos os dias eu ganhei uma Bíblia de presente, voltando um pouquinho. Eu ganhei uma Bíblia de presente, e tem essa Bíblia até hoje, da senhora que era esposa do meu padrinho de crisma. Ok? Eu ganhei essa Bíblia e eu li a Bíblia na hora, depois do almoço, eu tinha um período de recreio, eu ia lá, como eu era cerimoniário mor da capela, eu ia para a igreja, para a capela, e lia a Bíblia. Eu comecei de Gênesis e comecei a encontrar algumas coisas que eu não entendia. Por exemplo, os israelitas eram concitados a matar os povos pagãos e ocupar a terra deles. Eu não entendia isso. Aí eu perguntei para o padre reitor, padre Elídio Robaina, eu perguntei para ele, mas padre, como é que é isso? Deus está mandando matar? E o mandamento diz, não matarás? Ele falou, quando você fizer filosofia, você vai entender. Aí depois eu cheguei lá e encontrei, guardarás o sábado. Eu perguntei, por que a gente guarda o domingo? Quando fizer filosofia, você vai entender. Isso foi um ponto interessante na minha carreira, que eu não sabia que Deus já estava trabalhando comigo. Ok? É Eu vou verdade. contar um pouco mais adiante o que aconteceu. Mas a minha educação eu fiz depois, antes, né? Eu fiz o primário na Escola 6 Pioneiras Sociais Sara Kubitschek, que era uma escola federal. Depois eu comecei o ginásio no Seminário Católico, terminei
o seminário na Escola Visconde de Caiuru, no Meia, e fiz o ensino médio, naquele tempo tinha científico e tinha a opção de quem ia fazer letras. Eu fiz o curso também no Visconde de Caiuru, no Meia. Okay? Certo. Então, nós já vimos um pouquinho como Deus já estava trabalhando na sua vida, desde ali a infância, adolescência, né, pastor? O senhor fez os seus estudos numa escola confessional, né, católica, e como então que o senhor conheceu o Adventismo? Eu vou te contar uma outra história muito interessante. Quando eu estava fazendo pré-vestibular, eu tinha um amigo, que era muito meu amigo mesmo, ele conheceu uma moça adventista. E no fogo do primeiro amor, ele queria que eu também fosse adventista. Eu trabalhava naquela época numa drogaria em Madureira. E ele frequentava uma igreja em Madureira, igreja adventista. Então, todo sábado, antes de ir para a igreja, ele me levou um curso chamado A Bíblia Fala. Não sei quantos de vocês vão lembrar desse curso, A Bíblia Fala. Foi muito usado no passado pela igreja adventista. Ele levou uma Bíblia e levou a primeira lição. Aí eu perguntei para ele, quantas lições são? Ele falou, são 25. Então, todo sábado de manhã, ao passar para a igreja, ele me entregava uma lição e levava a anterior. Quando chegou lá pela 12ª, 13ª lição, eu perguntei para ele, faltam ainda 12 lições? Ele falou, falta. Então, eu falei para ele, você me traz todas elas semana que vem, que eu vou completar isso aí, que eu já não estou aguentando mais esse negócio de fazer curso de crente, porque eu não gostava de crente, entendeu? Aí ele falou, tá, eu vou trazer para você. E ele trouxe as lições. Eu cheguei no sábado, eu trabalhava no sábado de manhã ainda, cheguei no sábado à tarde, eu fiz todas as lições, no sábado seguinte eu entreguei para ele, falei, estou livre de você. Aí eu ia entregar a Bíblia para ele, ele falou, não, a Bíblia é tua, é um presente de quem faz, para quem faz o curso. Eu falei, mas eu tenho Bíblia católica. Falei, não, mas essa Bíblia também é importante, fica para você. Aí ele falou assim para mim, você não está livre de mim, não, agora você tem que ir lá na igreja receber o diploma. Eu falei, mas você sabe que eu trabalho de manhã, não posso ir na igreja. Ele falou, mas é no programa à tarde. Naquele tempo chamava Liga Jovem. Isso foi em 1972. Aí, no sábado, ele combinou qual seria o programa que eu ia receber o diploma da Bíblia Fala, e ele apareceu na drogaria quando voltou da igreja. Eu saí a 13h, ele ficou me esperando. Eu saí da drogaria. Quando foi umas 3h30, nós fomos para a igreja, ele ficou me esperando, né, comigo, o tempo todo, para eu não falhar. Aí eu fui para a igreja com ele, e eu lembro quando eu cheguei na igreja, era um programa, naquele tempo, chamado Liga Jovem, um programa jovem, e a igreja estava dividida, eu lembro muito bem disso. Jovens de um lado que defendiam o fogo, jovens do outro lado que defendiam a água. Eu achei aquilo meio interessante, né? Teve o decorrer lá do programa, coisa e tal, e no final me chamaram para receber o diploma e eu conheci o pastor adventista. O primeiro pastor adventista que eu conheci foi o pastor Osmar Reis, Osmar Domingos dos Reis, muito conhecido. Ele era solteiro, ele estava ali como pastor, não sei se era aspirante ainda também. Ele me cumprimentou, falou comigo rapidamente e eu recebi também um abraço e um aperto de mão do rapaz que corrigia as medições, que era um senhor chamado José. Ele tinha uma deficiência física. Me entregaram a lição, o diploma. Eu fiquei feliz, né? Falei, agora eu posso ir embora, porque eu não vou ter mais compromisso com esse povo. Aí eles me chamaram para jogar bola no domingo seguinte, lá no Campo dos Afonsos, que é um campo da aeronáutica. Eu morava bem pertinho. Quando chegou lá no Campo dos Afonsos de manhã, começamos a bater o papo. Aí eles me apresentaram uma moça adventista. Eu falei, esse pessoal quer me prender. Eu nunca mais apareci. Sumi, entende? Bom, esse meu amigo, isso foi em 72, por aí, por volta de agosto, setembro. Quando chegou no dia 16 de janeiro de 1973, esse indivíduo chega lá em casa, esse meu amigo. Aí ele falou para mim assim, olha, se veste aí que nós temos um casamento para ir. Eu falei, casamento? Eu não conheço nem noivo, nem noiva nenhuma, não fui convidado, mas eu estou te convidando para você ir lá nesse casamento comigo. Eu falei, meu amigo, é o seguinte, eu não quero ir a casamento, eu não tenho terno, falei para ele, mas conversa fiada, porque eu tinha terno. Minha irmã tinha casado 6, 8 meses antes, eu comprei um terno. Tem uma loja muito famosa aqui no Rio, chamada Impecável Maria Mansa. Eu comprei um terno lá para o casamento da minha irmã.
Mas como eu não queria ir no casamento com ele, eu falei, não, não tenho terno, não tem como ir. Ele falou, não, vai do jeito que você quer ir. Como eu tinha um cabelo muito grande na época, eu era muito cabeludo, eu falei, não vou não. A minha mãe chegou para mim e falou, olha, manda esse camarada embora, porque ele é muito chato. Eu falei, não vou fazer isso com meu amigo, de maneira nenhuma. No final, ele me insistiu tanto, ficou lá comigo, tanto que eu fui no casamento com ele. Na realidade, o que aconteceu? Como eu demorei muito a decidir, ele tinha que passar na casa da namorada dele para depois ir para a igreja. Mas como eu demorei muito tempo para decidir, não deu nem tempo de ir na igreja. O casamento era na igreja de Olaria. E o casamento era de um camarada que foi pastor depois, chamado Neemias Cruz, entende? Bom, quando eu cheguei lá na igreja onde tinha festa, não foi nem na igreja, porque a igreja adventista que esse casal frequentava, o sogro morava do lado, e a festa era na casa do sogro. Então, eu cheguei numa igreja adventista de colégio, aqui no Rio de Janeiro, e conheci uma moça, ele me apresentou uma moça. Eu gostei da moça. Ela estava fazendo, eu conversei com ela, coisa e tal, ela estava fazendo a escola cristã de férias. Isso foi no Rio de Janeiro, dia 16 de janeiro. No dia 17 de janeiro, eu apareci lá na escola cristã de férias para conversar com ela. E fiz uma proposta para namorá-la. Ela virou para mim e falou assim, eu não namoro não adventista. Eu falei, por quê? Quem não é adventista não tem coração, não pode gostar de uma pessoa adventista. Ela me disse assim, não, é porque é incompatibilidade de religião. Eu falei assim, ó, eu sou católico, se você quiser namorar comigo, eu quero namorar legal com você. Meu pensamento é namorar com você legal e vou casar contigo. Oh. Aí ela falou comigo assim, não, mas aí fica incompatível. Eu falei, o fato é o seguinte, você vai para a tua igreja e eu não vou para a minha, mas eu vou acompanhar você para a igreja, nem vou proibir você de ir para a igreja. Porque eu falei para ela assim, o amor é construído tijolinho a tijolinho, até que forme o prédio perfeito. O nome dessa moça era Vânia de Carvalho Santos, que hoje é Vânia Schumann. Vânia Santos Schumann. Olha, que legal, pastor. Que interessante. Muito bem. Aí, depois de algum tempo, como eu era muito cabeludo, o que aconteceu? Eu soube que, quando eu estava conversando com ela lá a primeira vez, lá na esquina da igreja, onde do lado tinha festa do casamento e tal, alguém disse para a mãe dela, olha lá, tua filha está conversando com um cabeludo, né? Coisa e tal. Aí, sabe o que eu fiz? Na segunda semana, eu cortei o cabelo. Quando eu cheguei na casa dela, com o cabelo cortado, a mãe dela olhou pela janela e começou a rir. Eu fiquei pensando, será que ela está rindo de mim ou para mim? Né? Aí ela chamou a Vânia para ver que eu tinha cortado o cabelo. Bom, eu cortei o cabelo, mostrei para ela que eu queria alguma coisa séria e comecei a frequentar a igreja. O que acontece é que eu tinha feito uma prova para o Corpo de Bombeiros e eu tinha passado na prova e estava esperando a incorporação. Antes de falar no bombeiro, eu vou falar para você o seguinte: eu fui escutar uns discos na casa dela, que ela tinha uma parede, naquele tempo não era aparelho de som, era vitrola. Estou falando de coisa de 73, sabe? Aí eu levei meus discos. Quais eram meus discos que eu escutava? Beatles, Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, era Bee Gees. Bom, conclusão. Quando eu cheguei lá, estava tocando Quarteto Arauto do Rei, não sei de que época, a paz do céu encheu meu coração. Eu pensei, meus discos não vão caber nessa vitrola, não dá certo. E na minha, né? Do jeito que eu levei o pacotinho, voltou fechadinho. Eu falei, não. Mas eu saí, eu falei para ela, eu preciso ir ali fora. Ela tinha feito um pavê, sabe o que é pavê, né? Ela tinha feito um pavê, eu comi o pavê, eu falei, eu preciso ir ali fora. Aí eu fui lá no final do corredor da casa dela, quase na calçada lá fora, fumar um cigarrinho. Eu estou fumando cigarro, chega o pai dela. Aí eu escondi o cigarro assim na mão, coisa e tal, aí eu entrei. Quando eu cheguei na porta da casa dela, que eu entrei na sala, ela falou assim, cheiro de cigarro? Você fuma? Ixi. Aí eu falei para ela, fumava, a partir de agora eu não fumo. Olha, era um compromisso sério mesmo, hein, pastor? Nunca mais fumei. Sabe o que é nunca mais Uau, fumar? incrível. Isso foi no mês de
de janeiro de 73. No dia 29 de abril de 73, eu fui batizado. Amém. Deus seja louvado. Aí você pergunta, o que é o batismo? Aí eu vou voltar. Como ela começou a estudar comigo, eu chegava na casa dela, a gente estudava lição da escola sabatina, fazia mais curso bíblico. O nosso namoro inicial foi um namoro evangelístico, entende? Aí eu falei, eu não vou me batizar, não. Ela falou, por quê? Eu falei, eu já fui batizado na igreja católica, meu batismo valeu. Aí ela me mandou estudar um pouco com um pastor chamado Paulo Pinheiro, que foi redator da Casa Publicadora Brasileira. Paulo Pinheiro era aspirante naquela época. E eu ia na casa dele, nós estudávamos, eu resolvi batizar. Quando eu cheguei no dia do meu batismo, dia 29 de abril de 1973, estava um outro pastor para me batizar. Eu falei, eu não estou entendendo por que o pastor Paulo não pode me batizar. Eu não sabia que tinha esse negócio de aspirante, não sabia nada disso. Era totalmente fora do conceito de ministerial. Aí surgiu um pastor para me batizar que eu não conhecia. O nome dele é Benedito Leopoldo, né? Ele faleceu, infelizmente. Benedito Leopoldo Parísio Martins. Depois de muito tempo, eu fui entender que era o fundador da escola caxiense aqui no Rio de Janeiro. Aí ele me batizou. E na semana seguinte, saiu a incorporação do bombeiro, eu tinha que estar lá. Quando eu cheguei lá no quartel central, eles falaram, olha, nosso plano é, durante 2, 3 meses, trabalhar de segunda a sábado. Eu pensei, o que eu vou fazer sábado? Aí eu decidi, não vou aceitar, eu vou sair. Aí eu pedi baixa para não transgredir o sábado. Aí esse meu amigo que Deus descobriu para mim, levou a Bíblia Fala, ele também tinha feito a prova. Aí ele me falou assim, Gustavo, você está sendo muito radical. Vamos fazer o seguinte, salário dividido por 30. O sábado que vai dar o valor de cada dia. O sábado que a gente trabalhar, a gente devolve para a igreja o dinheiro. Eu falei, sobre hipótese alguma, não vou fazer negociação com o sábado. Ou eu guardo ou não guardo. Aí eu decidi sair. Saí do corpo de bombeiro e fui comportado. Eu tinha trabalhado de fevereiro até abril, eu tinha trabalhado com um comportor muito famoso no Rio de Janeiro e no Brasil, Sebastião Marques, que é sogro do pastor Ayrton Pirler, que era porque ele faleceu, né? Sogro do pastor Ayrton Pirler. Trabalhei com ele e fui comportar. Como eu estava com alguma dificuldade precisando ganhar dinheiro para casar, porque eu queria casar com essa moça, né? Então, eu decidi arrumar um emprego e consegui um emprego. Em setembro, eu consegui um emprego na Alba Química, Alba Borda, indústrias químicas, que faz cola, cascoreiros, cascopó, turepó, muito conhecido no Brasil. E eu comecei a trabalhar no mês de setembro. Quando chegou Tinha no quantos dia... anos, mais ou menos? Eu tinha 20 anos de idade. Ok. 20 anos de idade. Quando eu entrei na Alba, comecei a comprar as coisas para casar. Isso foi em setembro de 73. No dia 13 de janeiro de 74, quando faltavam 3 dias para completar um ano que eu conhecia minha esposa, nós casamos. Tudo dentro de casa, graças a Deus. Eu tenho um privilégio, tenho minha carteira profissional assinada pelo pessoal da Alba também, e a cada 2 meses eu recebi um aumento. Teve tempo que eu recebi aumento todo mês. Olha, foi providência de Deus, né, pastor? Totalmente, totalmente. Quando chegou em março de 74, eu já estava casado, eles me promoveram chefe de depósito. Tá? Aí nós já estava pensando em fazer teologia. Eu pensei, já que eu não fui padre, eu vou ser pastor. Conclusão, quando chegou em novembro de 75, eu pedi baixa. Aí o gerente geral, ele falou para mim assim, eu tenho uma condição para aceitar a tua demissão. Eu falei, qual é a condição? Ele falou para mim que você coloque um outro adventista no teu lugar. Olha, o senhor dá um bom testemunho, né? Aí eu coloquei um outro adventista, chamei um outro adventista, chamado Arão Dionísio de Almeida, que era da igreja de colégio onde eu frequentava. E ele ficou lá até morrer. Mas Uau, incrível. ele foi promovido também dentro da firma e foi chamado um outro adventista para o lugar. Ele colocou um outro adventista para o lugar, Jaziel.
E depois, quando a Alba fechou o depósito aqui no Rio de Janeiro, que vinha tudo de São Paulo direto, com a questão da informática, que foi sendo aprimorada, então o Jaziel ficou desempregado. Eu já era tesoureiro do Hospital Silvestre, consegui emprego para ele no Hospital Silvestre. Entende? Então, vamos Amém, ficar por amém, aí. pastor. Mas esse foi o detalhe que acho que Deus me abençoou muito. Não, aí, bom, então, falar para você. Em novembro, eu fui para o colégio, já me preparar para, no ano de 1975, 76, começar o teológico, lá no ENA. Eles me chamaram para ser chefe do departamento pessoal do ENA. Eu fui e comecei a estudar. Então, eu estudava e trabalhava no ENA desde 1976. Na verdade, eu comecei em 75, dia 23 de novembro de 75. E aí eu fiz o vestibular lá, passei e comecei a fazer a faculdade. E mesmo trabalhando e estudando, eu consegui fazer a faculdade em 3 anos e meio. Eu fiz em 3 anos e meio, quando chegou em junho de 79, eu me formei, no final de junho de 79. Aí eu recebi o primeiro chamado. Na realidade, quando eu estava ainda no ENA, eu estava concluindo, eles me convidaram para continuar lá como vice-tesoureiro. Mas o pastor João Isídio da Costa, que era presidente da Associação Rio de Janeiro, e eu pertencia à Associação Rio de Janeiro, ele foi lá e me chamou dizendo que eu tinha que ajudar numa conferência em Nova Friburgo, e essa conferência ia ser dirigida pelo pastor Pablo Moura, que na época era evangelista da União Oeste Brasileira. E eu vim, aceitei o chamado do Rio de Janeiro, dispensei o convite lá do ENA para ser vice-tesoureiro, vim para ser o pastor distrital numa cidade chamada Nova Friburgo, uma cidade muito conhecida aqui no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei aqui, em 79, minha esposa estava grávida da nossa primeira filha, não tinha igreja, e então nós começamos a construir uma igreja em Nova Friburgo, no dia 2 de setembro, no dia 20 de janeiro, 20 de outubro daquele mesmo ano, nós começamos a primeira noite na conferência. Entende? E graças a Deus foram batizados 60 e poucas pessoas naquela conferência. E a igreja ficou lá. Amém. Amém. E o senhor pode continuar. Então, quais os locais, né, e os anos por onde o senhor passou? Vamos para os locais onde eu trabalhei. Isso eu cheguei em Friburgo em julho de 79. Quando chegou em fevereiro de 1980, a União pediu à Associação Rio de Janeiro que me colocasse como diretor financeiro da escola que aquele pastor que me batizou fundou, o Caxiense. Lembra que eu falei que ele foi fundador do Caxiense? Eu trabalhei lá 1 ano como diretor financeiro, mas quando chegou na metade de julho de 80, teve uma trienal naquele tempo aqui no Rio de Janeiro, e houve uma reformulação administrativa nos estados da União Sudeste Brasileira, na União Oeste, que naquele tempo chamava União Oeste Brasileira, porque o Rio de Janeiro invadiu o sul de Minas, o Espírito Santo invadiu o norte do Rio de Janeiro, entende? E invadia também parte lá da Bahia. Então, foi decidido que cada estado ficaria com seu território. Ninguém passaria para um outro, né? O adventista não passaria para outro território. Bom, aí tinha que fazer uma conferência em Itaperuna, que fica no norte do estado. Como eu tinha ajudado na conferência de Nova Friburgo, com o pastor Fábio, o pastor João Isídio, ele me chamou e falou assim: Caboclo, você vai fazer a conferência de Itaperuna. Eu falei, mas eu sou tesoureiro do Caxiense. Ele falou assim: você vai lá, faz a conferência e volta para cá. Fica assim, nesse jogo, para lá e para cá, igual um ping-pong. Eu fui fazer a conferência, montei uma tenda lá, pela graça de Deus, e começamos a conferência e deixamos um grupo organizado lá. Nessa época que eu estava fazendo a conferência de Itaperuna, o pastor que estava auxiliando, ele tinha um contato com o prefeito de Bom Jesus do Itabapoana, que é uma cidade que faz fronteira com o Espírito Santo. E esse prefeito de Bom Jesus do Itabapoana, ele tinha as meditações matinais desde a primeira, 1940 e pouco, na estante dele. E nós fomos começar a trabalhar com ele também lá. Às terças-feiras eu ia lá em Bom Jesus para dar estudo com ele, e no final de dezembro de 70,
de 80, ele se batizou, ele, a esposa e a filha, que era orientadora educacional e pedagógica. Bom, então, eu saí porque eu fui chamado em 80 para ser, em 81, final de 80, 81, para ser gerente de céus da Bahia, Missão Bahia. Eles me queriam na área de finanças, ok? Aí eu fui para ser gerente de céus na Bahia, fiquei um ano como gerente de céus. Mesmo como gerente de céus, eu colocava os comportores para fazer campanha num determinado lugar. Em 81, eu fiz uma campanha no bairro das Palafitas, em Salvador, fizemos uma conferência e batizamos quase 80 almas. Bom, no final do ano, o diretor de publicações foi chamado para o Espírito Santo, para Minas Gerais, estou bem lembrado, e eu fui nomeado o departamental de publicações. Okay? Aí eu fiz outra conferência com os comportores numa cidade ali em Salvador, chamado Lauro de Freitas. E nessa conferência nós batizamos 103 pessoas. Hoje, Lauro de Freitas é a sede da União Sudeste, a União Oeste, na Bahia, entende? Está lá em Lauro de Freitas, tem uma igreja muito bonita, fizeram uma igreja nova. Bom, quando chegou em 1984, me chamaram para ser evangelista no Espírito Santo. Aí eu falei, não vou ser evangelista no Espírito Santo, eu estou aqui bem na Bahia. Mesmo no chamado que eu disse, que eu respondi que não tinha interesse de ir, eles me nomearam secretário e tesoureiro da Missão Nordeste. Aí eu fui para a Missão Nordeste como secretário e tesoureiro. Fiquei lá 84, 85. Pela graça de Deus, mesmo como secretário e tesoureiro, eu fiz uma conferência em Bom Jesus, Vitória de Santo Antão, lá na terra da Cachaça Pitu. Deixamos uma igreja feita. Fizemos uma outra conferência num bairro lá de Recife. Deixamos uma outra igreja feita. No final de 85, eu recebo uma surpresa. Fui chamado para ser tesoureiro do Hospital Adventista Silvestre. Aí eu vim para ser tesoureiro do Hospital Silvestre de 85 até 92. Eu fui tesoureiro 7 anos. Quando findou o meu 7º ano, teve uma... Nessa metade de tempo, né, que eu estava como tesoureiro do Hospital Silvestre, eu fui chamado para ser presidente da Sergipe Alagoas. Porque quando eu fui secretário tesoureiro da Missão Nordeste, nós tínhamos na Missão Nordeste Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Eram 5 estados. Aí, o pastor Osmar Domingos dos Reis era o presidente. O primeiro pastor adventista que eu conheci, eu fui trabalhar com ele como secretário tesoureiro no campo que ele era o presidente. Aí ele teve uma ideia de criar a missão Sergipe Alagoas. Como eu era o secretário, eu tinha que fazer todo o trâmite para a criação dessa missão. E nós fizemos, então, todo o trâmite, mas eu fui chamado para o Hospital Silvestre. Quando eu estava no Hospital Silvestre, há uns 4 anos, eles me nomearam tesoureiro lá dessa nova missão. Aí eu não aceitei, porque eu estava com a minha mãe muito ruim, morrendo de câncer aqui no hospital. Eu continuei. No final de 92, me nomearam presidente da Missão Nordeste. Eu também já tinha passado lá, não aceitei. Nesse mesmo ano, uma semana depois que eu disse que eu não ia para a Missão Nordeste, me nomearam presidente da Associação Rio de Janeiro. Eu não queria ser presidente. Eu fiquei com um presidente da União quase que 1 hora no telefone, 1 hora e meia no telefone, dizendo que eu não tinha interesse, que eu não estava preparado para ser presidente. Eu tinha 40 anos de idade, não estava preparado para ser presidente. E ele insistindo, e a minha esposa escreveu no papelzinho para mim: você já recusou 2 chamados, o próximo vão te mandar para o inferno. Aí eu falei para ele: olha, eu não tenho interesse, mas eu vou aceitar porque vocês estão insistindo. Aí eu fiquei 10 anos na Associação Rio de Janeiro como presidente. Quando eu entrei em 92, logo no início de 93, eu entrei no final de 92, dezembro de 92. No início de 93, eu estabeleci um projeto, porque, deixa eu voltar um pouquinho, quando eu estava no Hospital Silvestre, já que nós estamos falando sobre, você queria saber se eu fiz outro curso, eu fiz um curso de administração hospitalar. Entende? E com esse curso aí eu aprendi muita coisa.
E uma das coisas que eu aprendi com um coronel que era professor nosso lá de planejamento estratégico, que tudo na vida tem que ter um planejamento estratégico. Quando eu cheguei na Associação Rio de Janeiro, eu observei a situação do Rio de Janeiro sob o ponto de vista adventista e notei que o adventismo estava muito concentrado no Grande Rio. Na região da Serra Friburguense, da Serra de Teresópolis, da Serra de Petrópolis, da região dos Lagos e do Norte Fluminense e do Sul Fluminense, nós tínhamos uns vazios do adventismo. Então, nós fizemos um plano, eu, o secretário da associação, que naquela época era o pastor Jean Dourado, e o ministerial, que era o pastor Carlos Silva, nós sentamos e fizemos um planejamento estratégico chamado A Interiorização do Adventismo no Estado do Rio de Janeiro. Então, nós fizemos um plano de que cada semestre tinha que acontecer uma conferência numa cidade que não tinha adventista e a construção de uma igreja. E eu fiquei lá 10 anos, então são 2 conferências por ano, 20 conferências e 20 construções de igreja. Isso em planejamento de que na Serra Friburguense, na Serra de Teresópolis, Petropolitense, na região dos Lagos e também no sul do Rio de Janeiro. Com isso, nós aumentamos muito o número de igrejas, né? Fizemos, então, uma proposta, a criação de uma nova associação. Então, começamos em 1997 a construir uma associação em Campo Grande, que se chamaria Associação Rio Sul. Ela pegaria parte do município do Rio de Janeiro, pegaria parte do sul e oeste do Rio de Janeiro, ok? E a Associação Rio de Janeiro ficaria com o restante do estado. Graças a Deus, em 1999, o prédio estava pronto, eles começaram a ter uma assembleia inaugural, começou lá a Associação Rio Sul. E eu continuei na Associação Rio de Janeiro. Eu fiz um plano de construir a Associação Fluminense, que pegaria exatamente Niterói, região da Serra de Friburgo, região da Serra de Teresópolis, Petrópolis, região dos Lagos e norte do estado. Então, nós criamos em 2002 a Associação Rio Fluminense, ok? E eu fui eleito depois presidente dessa associação e continuamos com o mesmo ímpeto de construção e, consequentemente, de criação de igrejas, né, a cada semestre, ok? E, com isso, eu fiquei 12 anos na Associação Fluminense, onde eu aposentei em 2014, ok? Mas aí eu tinha um sonho. Meu sonho que eu não consegui concluir foi a criação da associação, ou da missão Norte Fluminense em Campos. Mas, graças a Deus, eu estou sabendo que eles estão construindo uma nova escola lá e vão, dentro de breve tempo, construir e criar a Associação Norte Fluminense. Então, eu me aposentei com 35 anos de trabalho como pastor, mais os 3 anos e meio que eu fui funcionário do ENA, 39 anos e meio, com tudo, 39 anos eu trabalhei praticamente pela organização. E agora sou pastor. Eu sou um pastor jubilado, mas não sou um adventista apostatado. Continuo fazendo o que eu posso. Que bom, Deus seja louvado, pastor. Então, nesses quase 40 anos de ministério, como que o senhor se sente que foi usado por Deus para a expansão do evangelho, para o crescimento da obra? Qual que o senhor diria assim, esse é o meu legado? Bom, eu posso dizer para você, sem sombras de dúvida, que Deus me utilizou muito. Embora eu seja pecador, não seja o melhor de todos, mas Deus me utilizou. Me deu oportunidades e eu aproveitei. Tive o privilégio de fazer os melhores programas, os maiores programas públicos aqui da Associação Rio de Janeiro. Projeto Sol, onde o pastor Bulhon pregou várias vezes no Maracanãzinho, pregou na Apoteose. Nós transformamos a Apoteose num culto de oração, mais de 50 mil pessoas na celebração 2000. Houve projetos sociais, como, por exemplo, a reciclagem das latinhas de alumínio. Num programa, o primeiro programa de reciclagem, nós reciclamos com toda a igreja do Rio de Janeiro
168 mil latinhas. Essas 168 mil latinhas foi transformada em aparelho oto-oftalmoscópio de parede para o Hospital Gafreguinli e Hospital do Câncer das Crianças. Depois, em 2000, nós fizemos uma outra, em 98, nós fizemos uma outra campanha de latinhas, e quem deu essa ideia foi um amigo que trabalha, um irmão da igreja que trabalhava na Petrobras, Ciro, e ele falou: pastor, vamos botar o povo para catar latinha e criar um projeto social. E com isso aí eu fiz também uma parceria com o Betinho, conhecido aqui no Rio de Janeiro, de assistência social. Nós coletamos 30 toneladas de alimento e temos para o Betinho distribuir para as regiões carentes do Rio de Janeiro. Outro ponto foi a segunda reciclagem, que foi a reciclagem de alumínio. Foram catadas 2.400.000 latinhas. Sabe o que Muita foi latinha. feito? Nós vendemos essas latinhas. Cada 64 latas dá 1 quilo de alumínio. Nós vendemos para a Latasa e compramos uma Fiorino, equipamos a Fiorino com uma ambulância e doamos para o Hospital Gafreguinli, que é referência em AIDS, no Rio de Janeiro. E eu lembro, isso foi na apoteose, quando o diretor recebeu a ambulância, que nós entramos com a ambulância com o giroscópio lá, e a luz acendendo, sirene, coisa e tal, e o público ali, e o diretor foi lá para receber, ele falou assim: agora eu creio que Deus existe, o que vocês estão falando fizeram uma coisa fantástica, entendeu? Eu acho que esse foi um dos pontos muito interessantes também, além do projeto da criação, da expansão do Adventismo no estado do Rio de Janeiro, criação de escolas, entende? Escolas muito importantes aqui no Rio de Janeiro. Eu posso dizer que 3 boas escolas foram criadas aqui no Rio de Janeiro: a escola de Jacarepaguá, a escola grande, a escola de Itaboraí, uma escola que tem praticamente 15.000 metros quadrados, entende? E a escola de Macaé, que era o nosso grande sonho, ter uma escola em Macaé, e Deus nos deu. Essa eu vou ter que contar, você vai me desculpar. Pode contar, pastor. Quando nós estamos procurando um terreno para comprar em Macaé, então o pastor Roberto Pareja, que era o distrital lá, ele falou: pastor, tem um terreno bom atrás do shopping de Macaé. São 6.000 metros. Só que o valor é quase 3 milhões. Eu falei: não, vamos comprar. Nós não tínhamos dinheiro para comprar, para ser franco para você, mas eu sabia que onde eu ia pedir dinheiro. Ele foi no Dr. Milton Afonso. Dr. Milton, para comprar o terreno, nós tínhamos que dividir uma parte em lotes para poder angariar dinheiro para acabar de pagar o terreno. Bom, então seria 4.000 metros para o lote e 2.000 metros para a escola. Quando nós fomos dar o primeiro sinal, assinar a promessa de compra e venda, na hora, nós estávamos com um cheque de 960 mil de entrada. O dono, na hora, não quis mais vender. Falou: não vou vender mais, não quero vender. Aí teve um problema de saúde, mas a esposa falou: mas já está tudo tratado aqui, já está a promessa feita. Ele falou: não quero mais vender, não vou vender. Eu saí de lá muito triste. Mas eu saí de lá, tem um irmão que era da igreja de Macaé, que é da igreja de Macaé, chamado Luiz Macena. Ele falou: pastor, não fica triste não, eu vou te mostrar um outro terreno. Aí ele me levou num lugar atrás do offshore de Macaé, bem no offshore de Macaé, num terreno de 25.000 metros. E ele era o procurador para vender aquele terreno, porque aquele terreno pertencia à Sociedade Judaica do Rio de Janeiro. Bom, eu olhei o terreno, era quase que uma mata fechada mesmo, sabe? Você da rua, você não viu o final do terreno, mas eram 25.000 metros. E o ponto eu achei muito interessante, fiquei assim entusiasmado. Aí eu perguntei para ele: quanto que o camarada vai querer no terreno? Ele falou: não sei, eu vou conversar com o presidente da Associação Judaica, da Sociedade Judaica. 3 dias depois ele me liga: olha, ele vende o terreno, ele não tem interesse naquele terreno, não. Eu falei: quanto ele pediu? Ele falou: ele pediu 290 mil reais. Eu falei: você está brincando? Ele falou, vamos comprar o terreno agora. Ah, mas tem umas parcelazinhas de imposto atrasado, não importa. No final, o terreno ficou quase 10% do valor do outro que eu ia comprar. O outro era 6.000 metros e eu comprei 25. Deus deu aquele terreno para gente. Amém. Okay? E hoje está lá a escola de Macaé, num terreno de 25.000 metros. Não existe no Brasil uma escola externato
com um terreno tão grande. E é uma escola... Entra aí no site e vê Escola Adventista de Macaé. Coisa linda. Deus seja Entra louvado, no site e pastor. vê Escola Adventista de Itaboraí, Escola Adventista de Jacarepaguá. São coisas que Deus deu, assim, eu fico impressionado. E outra coisa, durante esse período, Deus me arrumou pessoas interessadas no crescimento do Rio de Janeiro. Eu não posso citar o nome de todos na questão ética, mas tem pessoas que me ajudaram a construir igrejas. Teve um que construiu mais de 50 igrejas e fazia conferência. Dr. Milton me ajudou muito também. E outras pessoas que citaram, que uma questão ética eu não posso citar nomes aqui, infelizmente. Eu gostaria de citar. Mas o fato é que, nesses pontos, eu senti que Deus abençoou muito o crescimento do Rio de Janeiro aqui, e em tudo, até mesmo em dízimo, porque antes nós tínhamos uma associação, hoje nós temos 3 associações no Rio de Janeiro. O crescimento, por estar a administração mais próximo das igrejas, o crescimento foi fantástico. Cresceu em número de membros, cresceu em dízimo, cresceu na obra educacional, cresceu na obra de publicações, que é uma obra difícil hoje em dia, mas está... E até a obra médica missionária. Porque quando eu estava aqui na Associação Fluminense, eu tinha um sonho de ter, do lado da associação, um consultório adventista, médico adventista. Num dia de manhã, eu sou despertado com o telefone, um indivíduo liga para mim e diz assim: eu soube que você quer fazer alguma coisa de médica aí em Itaboraí. Eu falei: quero. Ele falou assim: então você vem aqui em tal lugar, tal hora, e traz alguém contigo. E eu fui no tal lugar que essa pessoa me convidou para ir. Chegou lá, ele me deu R$150 mil. E falou: começa o que você quer. Eu aluguei uma sala, uma loja muito interessante aqui do lado dos céus, do lado da associação, do lado da escola adventista. E eu organizei ali em consultórios. Eu sou formado em administração hospitalar. Meu sonho era ter alguma coisa assim. Trabalhei no Silvestre, sempre gostei. Bom, conclusão. Nós começamos um trabalho lá pequeno de consultórios. Depois, eu cedi, com o voto nós cedemos, né, a associação, o prédio da Associação Fluminense, para construir um hospital. E o Hospital Silvestre foi lá e adaptou todo aquele prédio no hospital que existe hoje, o Hospital Adventista de Itaboraí. E Olha, nisso impressionante. nós voltamos para o escritório, onde começou a missão Fluminense, que nós começamos num sítio. Num sítio. O pessoal chamava a gente de associação rural, porque, infelizmente, tinha barro, entendeu? Mas essa associação rural, hoje tem um outro prédio muito bonito em Itaboraí, tem a escola, tem o hospital, atrás tem o prédio da associação, numa área de 19.400 metros quadrados, dentro de Itaboraí. Então, eu acho que isso tudo por Deus ajudou. E o crescimento em almas, e as conferências que foram feitas, todo semestre tinha uma conferência. Teve semestre de ter 2 conferências simultâneas, e teve um ano que fizemos 2000, ano 2000, por exemplo, celebração 2000, foram 2 conferências simultâneas no primeiro semestre e 2 conferências simultâneas no segundo semestre. Então, foram construção de 4 igrejas naquele ano. Além das outras que um irmão nosso estava fazendo na Serra Friburguense. Ele construiu só na Serra Friburguense 8 igrejas em cidades diferentes. Esse irmão é Antônio Anísio, que é um evangelista. Ele agora está com 81 anos de idade, mas foi um grande evangelista nosso e promovia tudo e pagava tudo. Então, além dessa Serra Fluminense, ele fez mais de 50 igrejas. Então, o que a gente vê? A mão de Deus dirigindo tudo. Com certeza. Okay? Com certeza, pastor. Eu me considero um pastor realizado. Amém. No que tange ao trabalho que Deus me deu para fazer, junto com uma equipe, eu tive uma equipe maravilhosa. A primeira equipe de administradores, eu tive o pastor Jean Dourado, um camarada muito inteligente, o pastor Carlos Alberto, eu tive 2 tesoureiros maravilhosos, né? O Ivo Vasconcelos, que depois foi ser tesoureiro da União, lá de Lauro de Freitas, onde eu trabalhei lá, naquela conferência que eu te falei.
e tive também o Hermes Demarche, tive também o pastor Hugo Quiroga, que é de São Paulo aí, tive também o irmão Roseilton, que é um crânio, o camarada tem até mestrado e começou o doutorado em economia. Eu tive só pessoas boas, entende? Pastor Haroldo de Andrade, que foi meu secretário durante 12 anos na nossa Associação Fluminense, e fora os outros companheiros de trabalho que nós tivemos na área de educação, na área de educações, e assim por diante. Certo. Pastor, eu tenho certeza que Deus abençoou o seu trabalho, suas informações foram muito ricas, né? Principalmente para relembrar e registrar um pouquinho dessa história de crescimento mesmo da igreja no Rio de Janeiro. Eu ainda gostaria de perguntar para o senhor a respeito da sua esposa. Conte um pouquinho sobre ela, sobre a Vânia, né? Qual foi a área de atuação dela e também quantos filhos vocês tiveram, o nome deles? Tá bom. Eu vou dizer para você que nem a metade foi dito, tá? Daquilo que eu gostaria de Eu dizer. imagino. Mas vamos falar um pouco sobre Vânia. Foi exatamente a mentora da minha conversão. Tá? Com certeza. Eu entendi adventismo com ela e com a mãe dela. São duas pessoas que me ajudaram muito. Nós casamos e fomos fazer o curso teológico. Ela fez o normal lá, antigamente chamava curso de professor, chamava-se normal. Mas nós tivemos a primeira filha, que se chama Salisa Roberta Santos Schumann. Ela nasceu no dia 28 de novembro de 79, quando eu estava fazendo a conferência de Friburgo. Depois eu fui para o Hospital Silvestre, para a Bahia. Lá ela ficou grávida do Samuel Gustavo Santos Schumann, que é o meu filho do meio, e que esse meu filho hoje mora na Turquia. A minha filha mais velha mora em Portugal. E a mais nova, que é a Gisla Bruna Santos Schumann, que nasceu no dia 5 de setembro de 86. Ela mora em Orlando, tem dois filhinhos lá em Orlando, uma menina e um menino, chamado Vini e Nicole. Ela é casada com Tiago Frignani, meu genro, muito gente boa. E a Vânia me ajudou muito também, depois que nós criamos os filhos. Ela, quando a minha filha mais velha terminou o ensino médio, ela fez vestibular para enfermagem. Aí eu falei, Vânia, faz também. Aí a Vânia fez o vestibular, passou, e Vânia e Salisa estudaram enfermagem juntas, fizeram faculdade Que juntas. legal. Aí, quando ela terminou a faculdade, eu tinha um centro de assistência social aqui muito ativo no Rio de Janeiro. Então, na época, o pastor Calber Mater, ele tinha trazido a ideia de nós termos uma odontoclínica e contratamos, na época, lá um dentista que trabalhou muitos anos. Cada conferência que a gente fazia, colocava o odontoclínica primeiro, o pessoal era atendido e depois tocávamos a conferência naquele lugar. Só que depois a Vânia terminou a enfermagem e ela assumiu o Ministério da Mulher. Logo que começou o Ministério da Mulher, mas ela assumiu voluntariamente, ela não foi departamental. Depois que eu abri a Missão Nordeste, a Missão Fluminense, a Associação Fluminense, então ela foi eleita departamental de Ministério da Mulher e Evangelismo Infantil. Okay? Antes dela ser eleita Ministério da Mulher e Evangelismo Infantil, eu criei uma unidade móvel, que era um trailer para atendimento ginecológico. Ela tinha feito uma especialidade de ginecologia, ela e minha filha mais velha, então fazia o exame Papa Nicolau preventivo. Então a gente, quando ia fazer a conferência, levava o trailer e fazia o preventivo naquela comunidade. Pegava aquele material, né, e levava para o Hospital Silvestre, eles faziam análise lá, né, e no laboratório, e depois, então, passava por um médico que via o resultado e já prescrevia o que era necessário para que aquele exame tinha algum resultado, tinha necessário alguma prescrição, e a Vânia devolvia para a pessoa já com resultado, com a prescrição médica. Nós fizemos isso, foi atendido mais de 10 mil mulheres aqui no Rio de Janeiro, em várias comunidades, em vários estados, várias cidades. A gente fazia a conferência, levava, como nós não tínhamos odontoclínica, né? A gente levava o trailer da ginecologia. Depois ela ficou só com o Ministério da Mulher e o Ministério da Criança. Quando ela aposentou, ela teve um AVE
teve um acidente vascular cerebral, né, um cefálico, e então ela parou de trabalhar, aposentou por invalidez. Entende? Mas ela me ajudou muito nas conferências, ela fazia os atendimentos e ia comigo nas conferências também. Eu fiz várias conferências aqui. Que Deus seja louvado também pelo trabalho e atuação ministério da Vânia, né? Agora já estamos chegando ao final da entrevista, pastor. Qual a mensagem que você deixaria para quem for assistir esse vídeo? Qual é o seu verso favorito da Bíblia? Meu verso favorito da Bíblia foi o primeiro verso que eu decorei na lição da Escola Sabatina em janeiro de 1973. Provérbios 25:11. Como maçãs de ouro em salmos de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Ok? Já que nós estamos falando em palavras ditas a seu tempo, a melhor coisa que eu posso deixar de palavra para quem está escutando a gente é o seguinte: Deus honra a quem lhe honra. Se você se dedicar a Deus e procurar fazer o máximo para agradá-lo, dentro dos limites, é claro, também dentro das oportunidades que ele lhe confere, agarre isso e vai fazer que vai dar certo. Alguém me perguntou uma vez: pastor, como é que você faz coisas assim que parece loucura, por exemplo? Celebração 2000 no Rio de Janeiro parecia loucura, porque foi envolvimento no Hotel Glória de 7 seminários durante praticamente 5 dias no Hotel Glória, 7 seminários no Hotel Glória de manhã e à noite as palestras do pastor Bulhão durante uma semana. Envolveu um dinheiro fantástico, mas como é que você consegue isso? Sabe o que eu falava? Olha, eu sonho, Deus coloca na minha cabeça, eu meto a cara. Se der certo, foi porque ele abençoou. Se der errado, porque ele não quis que acontecesse. É verdade. O não a gente já tem, né? Não, a gente já tem. Então, vamos em frente. Então, eu digo, para quem está escutando, crê que Deus é galardoador das boas obras. Crê que Deus dirige tudo. Eu não posso me jactanciar. Não foi capacidade minha e da minha equipe. Foi bênção do Papai do Céu, em todos os sentidos. Porque aquilo que parecia ser impossível, recursos não havia, nunca faltou recurso. É uma coisa fantástica. Sempre aparecia alguém para contribuir, quando a própria igreja também contribuiu. Eu sempre dizia, a gente não pode esperar que um doador seja o mentor de tudo. Nós temos que ter o pouco de muitos faz um montão. Entende? E sempre trabalhei nessa teoria. O que vier, o muito de poucos ajuda, né? Faz a diferença. Mas o pouco de muitos é que garante a solidariedade, que garante a sustentação da igreja. Então, eu digo, vale a pena confiar na direção divina. Confie e você verá que ele fará. Amém, pastor. Muito obrigada por ter contado aqui um pouquinho, né, da sua história. Tenho certeza que tiveram muitas outras histórias, né, que infelizmente não dei de contar, mas aquilo que o senhor contou já foi muito importante, né, muito interessante para o registro mesmo da história, né, principalmente no Rio de Janeiro. Eu queria muito agradecer ao senhor por ter dedicado um pouquinho, né, do seu tempo e desejar que o senhor continue abençoando a sua vida, a sua esposa, seus filhos, tá bom? Obrigado, eu agradeço muito pela oportunidade.